Deus. Boa noite para você também, bom dia, você que vai ouvir essa mensagem. Essa noite Deus tem coisas preciosas para nos falar. Amém? Deus age de acordo com a nossa expectativa. Embora que teve alguns trabalhadores que estiveram aqui pela manhã, mas que expectativa, irmão? Tinha uma ministra de música, ela sempre falava isso com a gente, né? Karina. Ela sempre mandava mensagem para a gente no WhatsApp. Falou, cria expectativa essa noite. Isso é muito bom, irmãos. Nós temos que sempre vir para a casa do Senhor assim, tendo expectativa que Deus tem algo a nos revelar. Amém, irmãos? A vida cristã não é uma vida patética, chata, irmão. Não, a vida cristã é uma vida de novidade de vida. Deus, todos os dias, todo momento que você se voltar para Ele, Ele tem coisas boas para te anunciar. E você que está em casa, que vai ouvir essa mensagem, receba essa palavra com mansidão no seu coração. Amém? Irmãos, eu quero pregar nesta noite, nesse dia, o Guinness Book do céu. Quem ouviu falar sobre esse Guinness Book? Agora é Guinness World Records, não sei se eu falei certo não. Ou seja, livros dos recordes. Lá está o nome de Pelé, está o nome de grandes jogadores, de grandes pessoas que fizeram coisas enormes. Pessoas que quebraram recordes que outros tinham feitos, ou a pessoa que nada mais rápido, que corre mais rápido, o nome deles estão lá. Irmãos, mas existem nomes de filhos de Deus, de pessoas que creram em Deus, que o nome também deles marcaram a história. E o nome aqui na terra, e o nome dessas pessoas não estão, irmãos, muitas das vezes escrito aqui na terra, mas está escrito lá no céu. E você tem uma cópia aí. Hebreus 11. Abra sua Bíblia em Hebreus 11. Antes de falarmos alguns nomes aqui, vamos ler primeiro a introdução desse capítulo. Deixa sua Bíblia aberta em Hebreus 11, a partir do verso 1 diz assim. Deixa eu me organizar aqui. Vocês acharam, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Eu estava tão envolvido ali que esqueci de me organizar ali. Amém, mas isso é bom, irmãos. Diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Eu quero ler, irmãos, na Bíblia amplificada. Se você quiser essa Bíblia, você não vai achar, mas se você quiser, eu passo para você. Amém, irmãos? Eu só consegui o Novo Testamento. Olha só o que diz o verso 1 na Bíblia amplificada. Ora, a fé é a certeza, a confirmação, a escritura de propriedade das coisas pelas quais nós esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos, e a convicção de sua realidade. A fé percebe como um fato real aquilo que não é revelado pelos sentidos. A Bíblia aqui começa já, antes de falar desses heróis, dessas pessoas extraordinárias, a Bíblia começa dando uma introdução sobre o que é fé. E se você estudar a fundo esse versículo 1, você vai observar que essa palavra, certeza, ela no grego, eu não vou falar em grego aqui, irmãos, que eu não sei falar grego, mas vou falar só o significado. Essa palavra aqui, certeza, era uma palavra utilizada como um título de propriedade, ou seja, uma escritura, algo que a pessoa tinha como prova, como convicção, olha, essa propriedade é minha. Vou te dar um exemplo
comum. Imagine alguém chega e te dá uma escritura de uma casa ou de uma propriedade qualquer. Você não precisa ir lá. Aquela propriedade já é sua, mas aquela propriedade está escrito no o seu nome já está nela, já é sua. Qual é a confirmação que você tem? A escritura. A fé é isso, as promessas de Deus, da sua palavra, as promessas que Jesus Cristo nos deu. Qual é a garantia que nós vamos receber? A fé. Qual é o título de propriedade que me garante que é minha? A minha fé. E não vem falar para mim que você não recebeu fé, porque todos nós, quando nascemos de novo, nós recebemos uma medida de fé. Você pode, muitas vezes nós podemos não saber como utilizá-la, mas que Deus te deu, deu. Quantos que receberam Jesus Cristo? Então você tem fé. Ou seja, você tem algo que garante que as promessas de Deus é para você. Mas o restante do versículo é muito interessante, né? Olha só. Sendo a prova das coisas que nós não vemos. Irmãos, você não precisa ver, você já tem a garantia. As bênçãos de Deus você não precisa ver com os olhos naturais. Você já tem um título de propriedade. Você já tem a escritura que é sua. A sua fé. Eu de manhã estava falando sobre isso. Às vezes nós podemos correr o risco de olhar para essa palavra fé, imaginar que essa palavra nós não podemos confiar plenamente nela, porque algumas pessoas parecem que pensam assim, que fé é um recurso qualquer, não. Fé é um estilo de vida, irmãos. E a Bíblia, e qualquer versão que você for ler que fala sobre fé, nunca vai denotar qualquer tipo de palavra que venha ter dúvida, medo, ou uma probabilidade que talvez aconteça ou talvez não, acontece ou não. Não, sempre as pessoas cujos escritores, quando foram traduzir a Bíblia, sempre trouxe palavra como certeza, convicção, escritura de propriedade. É isso que a fé é. Você não precisa ver, mas já é seu. Amém, irmãos? E olha só que algo muito interessante que nessa versão amplificada diz. A fé, irmãos, ela percebe, ou melhor dizendo, eita, quase não saiu. A fé, ela percebe um fato real. Aonde, André? Na minha mente? Nesse mundo, não. A fé, ela pega algo real. Aonde? No teu espírito. Eu estou pregando aqui. Se você pegar essa palavra, isso vai ser real para você. Ainda que a sua realidade nesse mundo não esteja de acordo com a realidade espiritual. Mas se você pegar essa palavra, essa realidade espiritual, você pega no teu espírito e você vai ver acontecer nessa terra. Mas é algo que você pega no espírito, irmãos, e muitas das vezes, em todos os casos, você não vai ver com os olhos naturais, ou seja, não vai ser perceptível aos seus sentidos. Os teus olhos não vão perceber. Vou dar um exemplo para você. Jesus Cristo é a nossa cura. André, Jesus Cristo é a minha cura. E como que eu estou sentindo dores no meu corpo? O fato de você sentir dores não mudou essa verdade que é espiritual. Você está sentindo com teus sentidos, mas existe uma verdade que está acima dos nossos sentidos, que é a verdade da palavra de Deus. É isso que é fé, você pega no mundo espiritual. Você percebe no teu espírito e pronto, virou verdade. E quando vira verdade aqui dentro, você leva para a tua mente e você vê acontecer na sua vida. Isso é fé. É isso que o escritor estava dizendo aqui quando falou aos hebreus. E olha só o que diz no verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que é visível. O escritor aqui agora ele está falando como que a fé funciona. Irmãos, você é filho de Deus. Amém, irmãos? Então você deve imitar o seu Deus. Nós sabemos que Deus criou o mundo como? Pela fé. E como que ele fez isso? Falando.
Efésios 5 diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Fala ao teu irmão, imita seu pai. Fala para ele, fale com as circunstâncias. Fale com o teu armário. Fale com sua geladeira. Fala com tua conta corrente. Fala com sua carteira, irmãos. André, mas não tem nada lá. Deus também, quando disse, não tinha nada lá, irmãos. Deus disse, haja luz. E houve, tem que haver, irmão. E tinha que haver mesmo. Fale com as circunstâncias. Ela está falando com você, então grite mais alto que ela, irmãos. As circunstâncias às vezes estão tentando falar mais alto do que nós mesmos, mas nós vamos calar as circunstâncias com a nossa boca. Fale com as circunstâncias, imite o seu pai. Marcos 11, 22 diz, tem uma versão que diz, tende fé do tipo de Deus. Irmãos, você tem a fé do tipo de Deus. Afinal de contas, Deus só dá o que Ele tem, e Ele te deu uma fé do tipo dele. Ele te deu uma fé que Ele tem. Então use essa ferramenta poderosa. Esses homens que nós vamos começar a falar aqui, eles provaram disso. Eles descobriram esse segredo. E acredite, irmãos, sem ter essa revelação toda dessa palavra que nós temos hoje. Eles foram homens de muita fé. E você vai ver, irmãos, que a fé em Deus, a fé bíblica, ela envolve muitos aspectos, que é muito importante nós compreendermos. E vamos começar a falar do primeiro, que está lá no Guinness do céu. Abel. Olha só o que diz no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior, excelente ao de Caim. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício excelente, maior, melhor do que de Caim. Olha só o que diz o restante. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Irmãos, a Bíblia diz, esses dois irmãos, Caim e Abel, Caim ofereceu uma oferta ao Senhor, mas Abel ofereceu de uma maneira diferente, ele escolheu lá das suas primícias. E a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Irmãos, abri um parênteses aqui. Para Deus aceitar a sua oferta, Ele tem que se agradar de você primeiro. Com Deus não tem barganha, você não tem como comprar Deus com seus recursos, com sua oferta. Não, Ele tem que se agradar de você primeiro, para depois se agradar da sua oferta. Mas só que isso não aconteceu com Caim. Deus não se agradou de Caim, nem muito menos de sua oferta. Por quê, irmãos? Porque a oferta de Caim não tinha fé. A oferta de Abel tinha fé. Ele ofereceu com excelência. E eu quero começar a falar a primeira verdade que eu aprendo com Caim, com Abel, que anda em fé, irmãos. Oferta, oferece com excelência. Irmão, se você andar em fé, se André aqui andar em fé, eu vou sempre ter algo a oferecer para o meu Senhor com excelência. Eu não estou falando que a excelência está baseada na etapa, na circunstância, nessa estação que você está. A minha excelência não é a sua não é a minha. Mas se eu ando em fé, eu vou oferecer com excelência. Porque a fé, irmãos, ela não é simplesmente aquela postura de eu quero. Pode mandar, Senhor. Pode mandar, Senhor, eu quero. Não, irmãos, a fé, ela é ativa. Ela faz algo, irmãos. Se você crê, se você tem fé, vai ter atitudes na sua vida que vai corresponder a essa fé que está aí dentro. E uma das atitudes que vai corresponder à fé que está aí dentro é você ofertar ao Senhor. André, você está falando de ofertar, André, você não está vendo jornais, não? Muito pouco. Irmãos, oferte nessa estação que você está. Porque, afinal de contas, se você não ofertar nessa estação que você está, você vai continuar em muito tempo. E eu creio que você não quer continuar muito tempo nessa fase, né? Eu falei de manhã e repito, irmãos, quando você para de ofertar ao Senhor, seja qualquer for, seja através de dinheiro, seja o seu tempo, seja a sua vida, seja você abraçando uma causa de Cristo, quando você para de ofertar ao Senhor, você corta o fluxo de bênção na tua vida.
Porque ofertar é uma semente. Então, se você ofertou, você vai colher aquela semente. Mas você não semeou mais, então quando acabar os frutos daquela última semente que você semeou, você não tem mais nada para colher. Ou seja, você cortou o fluxo da colheita. Não tem mais colheita. Você está vivendo por acaso, à mercê da sorte. Não tem colheita. Irmãos, quem anda em fé, ele oferta ao Senhor. André, mas está difícil. Seja fiel no pouco que Deus vai te colocar no muito. Porque se você não for fiel no pouco, no muito, você não vai ser colocado. Porque você vai ser muito infiel lá também. Se eu, André, não for fiel no pouco, no muito, eu não vou ser colocado. Se eu não consigo ofertar R$100, eu nunca vou ofertar 1.000, irmãos. Se eu não tenho condições, se eu não consigo tirar 10% de R$1.000, eu não vou tirar 10% de 10.000, irmão. Não vem me enrolar, irmão. Amém? Dá um glória aí, crente. André, hoje o assunto não é fé, André. Isso faz parte. Né? Ofertar é atitude de fé, irmãos. É atitude de amor também, mas é atitude de fé. Vamos pular para o segundo, senão a gente fica aqui mais tempo. Outra pessoa que aprende fé, outro nome que está no Guinness, Enoque. Quem é esse sujeito? Eu aconselho você a ler a Bíblia. Está lá, está na Bíblia, Enoque. Enoque é o vizinho lá perto de casa. Não, mas não é aquele Enoque, não. Versículo 5 diz assim: pela fé, irmãos, novamente, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. Irmão, se você ler lá em Gênesis, você vai ver. A Bíblia diz assim: andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Gênesis 5, 24. Esse andar com Deus aqui, irmãos, tem um significado de dedicado, consagrado. Ou melhor, esse na verdade é o significado do nome de Enoque. Dedicado, consagrado. Mas esse sentido aqui de andar com Deus quer dizer caminhar próximo, muito junto. Era assim que Enoque era uma pessoa dedicada, consagrada, sempre caminhando junto com Deus. E eu pergunto, você tem caminhado com Deus? André, eu vou para a igreja. Não, irmãos, isso é pouco. Isso é pouco, irmãos. Até porque nós estamos enfrentando, irmãos, concordam comigo, coisas que outrora nós não estávamos enfrentando. Então você tem que se abastecer mais ainda, meu irmão. Senão você vai sucumbir. Fala, eu não vou sucumbir na fé. Então se alimente, irmãos. Amém, irmãos? E Enoque, ele tinha essa vida, ele andava com Deus, estava sempre caminhando. Ele se destacou no meio de uma geração corrupta, irmãos. Sabe o que Deus fez? Deus tirou ele da terra. Deus tirou Enoque da terra e o arrebatou. Sabe a coisa que eu aprendo com Enoque, irmãos? Quem anda com Deus anda em fé. Irmão, se você não tiver uma comunhão com Deus, as crises, as adversidades, vai sucumbir sua fé. Se você não tiver uma vida com Deus, os problemas, os coronas, vai deixar você debilitado. E se eu, irmãos, não estou andando com Deus, não vou andar em fé. E se eu não andar em fé, eu não vou agradar a Deus. No próximo versículo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, não tem como, nós precisamos de fé. Nós precisamos andar em fé. Nós precisamos fazer manutenção da nossa fé. Porque sem fé não tem como agradar o Pai. Não tem como, irmãos. O próximo, Noé, verso 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Irmãos, outro homem que se destacou,
nesse caso aqui, a humanidade se tornou terrivelmente pecaminosa. Lá em Gênesis 6 fala que o gênero humano, que o ser humano se corrompeu. Eles começaram uma prostituição terrível. A Bíblia fala que os filhos dos homens começaram a se prostituir com as filhas de Deus. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas enfim, pessoas que temiam a Deus se corromperam com aqueles que não temiam. Irmãos, esse é o resultado de uma pessoa que não anda em fé. Uma hora ele se corrompe. Uma hora o mundo vence ele. Mas a Bíblia destaca Noé. A Bíblia fala, Gênesis 6:8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus olhou para Noé com olhos diferentes, irmão. Não, Noé não. Noé é diferente. Fala para o seu irmão, você é diferente. Eu sou diferente, irmãos. Você é diferente. Irmãos, e nesse tempo, sabe o que Deus decidiu fazer? Deus falou, olha, eu vou mandar meu juízo sobre a terra. Porque eles se perderam. Não tem jeito. E Deus mandou o juízo sobre a terra. Mas antes dele mandar esse juízo, ele avisou Noé. Falou, Noé, constrói uma arca para você livrar você e sua família. E ele obedeceu, irmãos. E aí, André, o que você tem a dizer sobre isso? Uma coisa que eu prestei atenção aqui é que a pessoa que anda em fé, irmão, Deus faz distinção. Pô, André, eu pensava que Deus não fazia distinção. Deus faz, irmão. Depende de como você compreende isso. Quem pode ser salvo, André? Todos. Quem vai ser salvo? Não vão ser todos. Deus trata diferente aquele que anda em fé, aquele que anda em incredulidade. Agora, esse tratar de Deus não é por causa de que Deus decidiu tratar, não. Não é por causa da pessoa. Se o incrédulo resolver crer, Deus vai tratar ele da mesma forma que o outro, irmãos. Deus não tem problema com isso. Deus simplesmente ele não destinou nenhum mal para ninguém. Isso é um fato, é uma verdade. Mas aquele que anda em fé, Deus vai tratar diferente. Isso quer dizer o quê, André? Aquele que anda em incredulidade, ele vai provar do fruto da sua incredulidade. Aquele que não faz manutenção da sua fé, ele vai provar os frutos da falta da sua negligência com a sua fé. E Deus, irmãos, ele não faz distinção, seja você crente ou seja você não crente. Vou dar exemplos, irmãos, muito comum. Muitos cristãos morreram e não provaram do melhor de Deus. Por quê? Morreram cheios de doença, morreram cheios de problemas, cheios de coisas mal resolvidas, mas por quê? Deus não poderia... Pois é, mas o outro cristão lá, ele foi um sucesso, ele foi um bom exemplo, foi um bom cristão, alcançou grandes coisas em Deus. Por quê? Não foi Deus que fez, não, mas foi a escolha da pessoa. Eu não estou aqui para te ensinar a você julgar os outros. Não julgue a sua fé, irmão. Eu tenho que julgar a minha fé. Se o André aqui andar em fé, Deus vai fazer distinção. A Bíblia diz, outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Deus faz diferença, irmão. Agora, essa diferença que Deus faz é por causa da escolha errada do homem. Se você escolher andar em fé, você vai ser tratado dessa forma. Se você escolher andar em medo, assustado, apavorado, você vai colher o fruto disso. Nem um glória, né, irmão? Mas dá um glória aí, irmãos. E recebe essa palavra, porque isso quer dizer que você está ouvindo a palavra. E a fé vem pelo ouvir. E seu coração está sendo fortalecido. A sua fé está sendo ativada, irmãos. Amém, irmãos? Vamos correr um pouco, senão nós não conseguimos chegar aonde nós queremos. A outra pessoa também, Abraão.
Irmãos, outro grande herói da fé. Ele recebeu o título, irmão, de pai da fé. Esse homem foi tão abençoado, mas andou tanta fé, irmãos, que a Bíblia fala, olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, você tem que aprender com esse homem ou não tem? Nós temos que aprender com esse homem, irmão. Mas só que Deus, quando prometeu que isso, irmãos, as coisas não aconteceram muito bem, talvez como ele esperava não, mas aconteceu e ele creu a si mesmo. Mas vamos começar falando. No verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Fala, quem anda em fé, obedece. E dirigiu-se para um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Irmãos, quando nós andamos em fé, você obedece mesmo sem entender tudo. Quantos querem ser guiados pelo Espírito? Eu quero. Então se prepare. Deus vai te dar uma direção, você vai ter que confiar naquela direção. E o que eu vou fazer depois, André? Não sei. Obedece, cada direção você tem que obedecer. Ser guiado pelo Espírito é uma vida de confiança, de fé. São degraus. Cada momento Deus te dá uma direção e você vai obedecendo. André, eu não entendo tudo, não precisa entender, só precisa obedecer. Abraão obedeceu, irmão, sem entender. Eu estava falando nessa manhã, imagine Abraão, recebeu essa palavra de Deus, glória a Deus, ele recebeu com muita alegria. Mas ele chega de manhã e fala para Sara, Deus mandou a gente sair daqui. Aí Sara pergunta, para onde, Abraão? E a resposta de Abraão falou, não sei. Irmãos, isso é coisa de louco, não é, irmão? No bom sentido. E aí, mulher, você seguiria teu marido dessa forma? Se o marido chegar assim, Val chegar para André, Deus mandou a gente sair. Para onde, André? Para onde, Val? Não sei, não. Aí vai Val e André lá para... Desculpa usar vocês, tá? Um carinho. Aí vai o André e o Val lá. Ia falar estação de ônibus? Não. Vai lá para o aeroporto. Vai lá para o aeroporto. Aí Val e André tá lá. Aí o André olha para o Val. E aí, Val? Vai comprar passagem para onde? Não sei. Vamos entrar na fila. Já pensou que loucura, irmãos? Se Deus falasse isso hoje. É Iraque, pensou? Aí daqui a pouco chega a vez do Val. E aí, você vai para onde? A recepcionista pergunta. Você vai para onde? Aí ele começa a olhar assim, aí de repente vem a direção, ali, Iraque. A pessoa, irmão? Irmãos, se nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, você tem que ser ousado a crer, irmão. Fala para o teu irmão, seja ousado. E Sara seguiu ele, irmãos. Sara seguiu ele. Ou seja, a Sara também teve fé. As mulheres não se alegraram com isso, não? Sara também teve fé, irmãos. Ela teve uns momentos de vacilo dela, mas ela teve fé. Irmãos, e depois, olha só. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o nascimento de Isaac. Depois que Deus deu, enfim, o Isaac para Abraão e Sara, Deus falou para ele, Abraão, pega o seu filho, teu único filho, e me oferece. E olha só o que diz em 11:17. Na mesma passagem que nós estamos lendo. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Irmãos, quando nós andamos em fé, nós priorizamos Deus. Se você andar em fé, você vai priorizar a Deus. Vou falar novamente. Se você andar em fé, se eu andar em fé, eu vou priorizar Deus.
Qual é a prioridade acima de tudo? Deus. Quem eu amo mais? Deus. Abraão amava muito Isaac, irmão. Era o filho dele, o primeiro e o único. Era o filho da promessa. Sabe o que significa Isaac? Riso. Era o riso da casa, irmão. Já pensou, irmão? Irmão, mas ele mesmo com todo amor, falou, olha meu filho, eu te amo, mas eu amo mais de meu pai. Meu Deus. Eu vou te oferecer. Ele decidiu, irmãos. E ele subiu. E olha só o que diz aqui ainda no versículo 18. No versículo 19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Olha só que Abraão disse para os seus servos. Olha, vocês ficam aqui. Eu e Isaac vamos subir. E eu e Isaac vamos descer. Fala, seu irmão, fé. Irmãos, eu pergunto para você, quem ensinou sobre ressurreição a Abraão, irmãos? Quem ensinou a Abraão sobre ressurreição? Eu não sei nem se essa palavra no original está escrita exatamente assim. Mas seja lá qual estiver no sentido no original mesmo, Abraão creu que Isaac ele ia voltar. Irmãos, Abraão creu em ressurreição. Antes mesmo disso ser anunciado. Isso é fé, irmãos. Abraão não estava desistindo do seu filho. Não, ele estava crendo em algo maior ainda. Abraão estava crendo em algo novo que não tinha acontecido ainda, irmãos. Fala, teu irmão, ouse crer em algo novo. André, ninguém nunca creu para isso, então seja o primeiro, irmãos. Você tem o Espírito Santo. Abraão creu, irmãos. Irmãos, na mente de Deus, Isaac tinha morrido. Porque Deus teve que intervir para ele não oferecer o seu filho. Abraão, não faça isso. Ele ia descer o facão, sei lá o que, cutelo, né? Irmãos, num futuro que não aconteceu, Deus viu que ele fez aquilo. Caramba, Abraão fez mesmo. O que você está falando aí? Quem vê filmes aí de futuros, como é que se chama mesmo? Futuros alternativos, entende essa linguagem que eu estou falando. No futuro alternativo, Deus viu que Abraão fez aquilo. Mas Deus, não, meu filho, não faça isso não. E Deus proveu o cordeiro. Amém, irmãos? Para o sacrifício. Abraão é um grande exemplo de fé. Fala ao seu irmão, priorize Deus. Que você vai experimentar milagres. Irmãos, e Sara? Vamos falar um pouquinho sobre Sara. 11:11. Diz assim, pela fé, a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder de gerar um filho. Irmãos, pela fé, Sara recebeu o poder. Irmãos, quando eu ando em fé, eu vou receber poder. Para fazer o que não é possível ser feito. Por que Sara foi um milagre, André? Ter um filho? Porque ela tinha 90 anos, só isso. E Abraão estava acabado, 100 anos. Não prestava para nada mais, irmão. Desculpa o meu português claro, é porque às vezes a gente quer deixar uma historinha muito bonita, mas a realidade era essa, irmão. O anjo falou para Sara, Sara, isso faltava um ano para acontecer quando ela tinha 89 anos. O anjo falou para Sara, ó, aqui um ano você vai ter um filho. Ela começou a rir. O anjo falou, não ria. Eu vi você rindo. E o anjo fala para ela, eu com 90 anos ainda vou ter prazer ainda? Que isso? É por isso que o nome dela, é por isso que o nome de Isaac passou a ser riso.
Olha, se eu contar essa história, todo mundo vai rir. Então o nome dele vai ser Riso. Eu e meu velho com 100 anos, eu com 90 e... Mistério. Irmãos, e olha, e não foi o único filho não, irmãos. Abraão é terrível. Pega um som de Abraão aí, irmão. Pega essa unção, é forte. Essa unção é forte, irmão. É forte, Brasil. Irmão, você está pensando o quê? Deus faz qualquer coisa, irmão. Deus é poderoso, irmão. De repente tem alguém nos ouvindo, até mesmo no YouTube, está precisando dessa palavra. Ó, rapaz, Deus pode dar um jeito nisso aí. Que você está pregando isso, Adel? Não acredito, né? Estou pregando isso, irmão. De repente isso não é um problema para você, mas de repente é problema para outros. Amém? Amém, irmão. Glória a Deus. Ou então você fala isso pro teu amigo. Não tem aquela história? Não é, rapaz, eu vou falar isso pro meu amigo. Pode ser também, irmão. Irmãos, e Sara recebeu o poder. E Abraão também. E nasceu Isaac. E a Bíblia nos fala também sobre Isaac. A fé de Isaac está lá em 11:20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Irmãos, a bênção de um pai sobre um filho naquela época era algo muito sério. Era tão sério que Esaú, ele ficou durante muito tempo muito chateado com Jacó, porque ele roubou a bênção dele. Se você quiser mais detalhes, lá em Gênesis. Porque era algo muito precioso para eles. Então, filhinho do papai, quando seu pai quiser te abençoar, receba. Receba a bênção dele. Imagine bem, se na antiga aliança, os pais já poderiam abençoar os filhos. Imagine na nova aliança, com o Espírito Santo e com essa palavra poderosa. Mas o filho honrava, irmãos, essa bênção. Ô, mistério. Para você receber essa bênção, você tem que honrar essa bênção. Aleluia. Deus está falando aí, né? Irmãos, e a Bíblia fala que ele, né, irmãos, ele aqui estava no final da sua vida, bem velhinho. Ele abençoou seus filhos. O homem ainda tinha fé, irmão, ainda estava cheio. Não perdeu a sua comunhão com Deus. E a Bíblia diz que naquele momento também, sabe o que ele fez? Ele se apoiou, tão velho que ele estava, no seu bordão, e adorou o Senhor, e orou ao Senhor. Irmão, preserve a sua comunhão com Deus. Isso vai deixar a sua fé ativa, forte. Mesmo na sua velhice, irmãos, você vai ser forte na sua fé. Porque a fé em Deus, irmão, ela não tem data de validade. Não tem, irmãos. Eu fiquei velho e minha fé foi embora. Não, irmão, não existe isso na Bíblia. Não existe isso em Deus. Jacó, irmãos, 11:21. Nós acabamos de falar sobre Jacó, né? Agora, Arão e Joquebede. Está onde esses nomes, André? São os pais de Moisés. 11:23. Olha só o que diz aqui. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Irmãos, a fé, ela não anda com medo. Ou nós escolhemos ou andamos com medo ou andamos em fé. Os dois juntos não se dão muito bem. Aonde uma está, a outra vai embora. Então o que eu tenho que fazer com medo, André? Eu tenho que subjugar o meu corpo, a minha mente. Eu tenho que renovar minha mente com a palavra, para que a fé venha voltar novamente. Eu tenho que ouvir as palavras de Deus. Eu tenho que tirar tempo de comunhão com Deus e matar esse medo.
Porque se eu ando em fé, não tem como o medo também compartilhar. Irmãos, nós podemos ser tentados a sentir medo? Claro que sim. Existe o medo comum, natural, que ele, se não estiver ligado a outras coisas, pode ser até útil. Vou dar um exemplo. Uma criança ela precisa ter medo de encostar na eletricidade. Porque se uma criança não tiver medo, olha, ali leva choque, meu filho. Se ela não tiver medo de botar, ela vai botar lá. Se uma pessoa não tiver medo, eu não tenho medo não, vou atravessar essa avenida aqui de olhos fechados. Ele vai morrer. Esse medo, esse cuidado, podemos dizer, até usar esse termo, esse cuidado é importante. Mas cuidado para esse cuidado não ficar excessivo, tão grande, que isso matar a tua fé. Irmãos, existe uma linha muito fina entre cuidado e medo. E nós estamos vivendo esse tempo. Tem pessoas que, por excesso de cuidado, estão deixando de fazer muitas coisas no reino de Deus. Estão recuando na sua fé. Estão deixando de crer. Começou com cuidado, agora já virou uma loucura. Tem pessoas que às vezes não querem nem sair para trabalhar. Não quer nem, está com medo até de ir na padaria, irmão. Se você tiver que ir, vai, irmão. Mas só vai que se você precisar ir. Se você precisar estar numa situação por motivos que você precisa estar, esteja. Se você não precisar, se resguarda. Se você puder fugir do BRT, fuja. Aquilo ali tem que orar muito, irmãos. Irmãos, mas se você precisar entrar lá no meio daqueles pessoas que não tomam banho, irmão, pessoas que não estão muitas das vezes usando a máscara como é a lei, entra assim mesmo. E você vai ser guardado, irmão. Pela fé. Isso mesmo, pela fé. Pela fé, irmão. E graças a Deus, né? O cheiro, a máscara ajuda com o cheiro, né? A máscara ajuda com aquele cheiro. Irmão, se eu ficar com medo, vou dar exemplo de mim. Eu não vou sair de casa para trabalhar. E como é que fica a minha família? Como é que fica a sua família? Tem pessoas que estão com medo de vir congregar, irmãos. Irmãos, quando esse medo bater, você repreende isso. Tem pessoas, irmãos, que se alguém espirrar a 20 metros, ele... É sério, irmão, tem pessoas que estão apavoradas. A gente ri assim, mas é sério. É sério. A pessoa respira, a pessoa torce 20 metros. Ele, à mesma hora, abre a bolsa e pega um álcool em gel. Tem pessoas que estão fazendo pior. Não vou passar, não, vou beber. Lá perto de casa tem uns assim. Eles estão bebendo. Ó. Não, e negócio de passar álcool em gel, vai beber. Não é para beber não, irmão, é só para passar. É sério, irmão. Irmãos, os pais de Moisés, Joquebede e Arão, eles não temeram o decreto do rei. Irmãos, não desobedecer um rei naquela época era sentença de morte. Eles entraram em acordo, olha, não vamos matar não, claro que não vamos matar nosso filho não. O rei mandou um decreto lá, mata todas as crianças, todos os filhos meninos. Não vamos matar ele não, nós vamos guardá-lo. E olha o grande plano de Deus que foi na vida de Moisés para libertar o povo do Egito. Irmãos, não tenha medo. Se cuide, nós temos nos cuidado aqui, os irmãos têm visto. Se protege. Não dê bobeira, mas não vive apavorado. Vive com fé, irmãos. Amém, irmãos? Moisés. Vamos falar um pouco de Moisés, 11, 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus
e de desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Irmãos, uma vida de fé, ela vai nos fazer uma pessoa que anda em fé. Se você está disposto mesmo a andar em fé, você vai ter desafios. Uma pessoa de fé, irmãos, ela vai ter desafios. E Moisés aqui, ele é um grande exemplo disso. Moisés aqui, irmãos, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Talvez isso, para alguns, não é nada demais. Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó. E quando ele viu os seus irmãos sofrendo, sendo maltratado, depois que ele já adulto, a Bíblia diz que já adulto, ele recusou ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado como seus irmãos. Ou seja, um homem de caráter firme. Irmãos, a vida de fé vai nos fazer ter firmes convicções. Moisés tinha uma convicção muito firme em Deus. Depois que ele amadureceu, que ele entendeu, falou, não, isso não está certo. Eu aqui, com os prazeres pecaminosos do Egito, e meus irmãos lá levando chicoteada, meus irmãos sendo maltratados. Não, eu rejeito ser filho da filha de Faraó. Eu prefiro ser maltratado, ser afligido. Você sabe que tipo de pensamento que ele tinha, irmãos? Não está bom para os meus irmãos, não está bom para mim. Eu, às vezes, eu trabalhei em algumas empresas que, às vezes, tinha um questionamento lá, olha, vamos pedir aumento, patrão. Aí tinha um deles lá, ia lá, conversava direto com o patrão, patrão, aumenta meu salário aí que eu acalmo a rapaziada aí. Espíritozinho ruim, né, irmão? E alguns deles faziam mesmo, conseguia. Aí daqui a pouco ele acalmava lá, falou, cara, vamos deixar isso para lá, então daqui a pouco ele melhora. Era tudo fiasco. Ele já tinha conseguido a parte dele. Por quê? Estava bom para ele, estava bom para ele. Mas o pensamento de José era diferente, não está bom para os meus irmãos, não está bom para mim não. Se for para sofrer, eu sou judeu, olha, eu sou judeu. Ó, rapaz, se você falar que você é judeu, então você vai ter que ser tratado igual aos judeus. Não, eu prefiro ser maltratado do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado do Egito, dos prazeres do pecado do Egito. Irmão, se você quiser andar em fé, você vai ter que escolher. Você vai ter que decidir quem você vai agradar. A sua carne ou o teu espírito. Eu vou falar um pouquinho do caráter de Moisés. Um eu já falei, né? Se não está bom para mim, não está bom para meus irmãos, não está bom para mim. Sabe qual é outro caráter de Moisés? Eu prefiro ser privado dos meus direitos. Eu prefiro não ter os meus direitos do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. Está disposto, irmãos? Olha só o que ele falou. Eu prefiro sofrer pelo Messias que há de vir, irmãos. Os judeus, ele cria pelo Messias que haveria de vir, que é o nosso Senhor Jesus. Ele falou, olha, eu prefiro por amor a Jesus Cristo, por amor a Jesus. Jesus não, por amor a Messias, que há de vir, eu sofro. Porque para mim sofrer por Cristo é maior do que todos os tesouros do Egito. Irmão, sofrer por Cristo tem que ser para mim e para você algo muito mais prazeroso do que a riqueza desse mundo. Se for entre você escolher o mundo ou Cristo, escolha Cristo. André, mas e se eu perder? Você não vai perder nada. Perder é quem acha que está perdendo. Se você confiar inteiramente nessa palavra, escolher Cristo, você não vai perder nada. Você vai ganhar. Irmãos, e ele foi um dos grandes, extraordinários homens. Não é à toa que Moisés foi o que ele foi. Não é à toa que Moisés ele foi aquele grande homem. Você está querendo ser um grande homem, uma grande mulher de Deus? A receita. Convicções fortes no teu espírito.
Irmãos, eu creio que Deus está construindo coisas fortes nessa noite, em nosso espírito. Ele, irmão, mesmo o Messias não tendo vindo, ele já cria, não, eu sofro por Cristo. Vou ler aqui para você ver que eu não estou falando, inventando isso. Embora Deus lhe tivesse dito... Não, peraí. 24 a 26. Ó, versículo 27. Não, versículo 26. Por amor de Cristo considerou sua desonra. Eu prefiro ser desonrado. Uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Essa é a atitude de Moisés. Essa era a fé de Moisés. Até onde, irmãos, nós cremos? Até que circunstâncias você mantém a sua fé em Deus? Eu não vou ler. Tem outros exemplos aqui de pessoas que morreram apedrejados, morreram açoitados, morreram cerrado ao meio. E falou, olha, nega a Deus, ou então vocês vão morrer. E ele falou, nós não vamos negar o nosso Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego falou, olha, se vocês não adorar a minha estátua, eu vou lançar você no fogo. Rei, pode mandar, pode jogar a gente lá, porque nós não vamos nos dobrar. Fala, teu irmão, não se dobre. Fique firme na sua fé em Cristo, irmãos. E eles provaram do milagre, irmãos. Você está pensando que quando te lançam na fornalha, Deus te deixa lá? Não, irmão, Deus não te deixa lá não, irmão. Deus manda o livramento. A vida de fé, irmão, vai te levar, vai nos levar a fazer grandes escolhas. E para terminar, não terminar o capítulo, que tem muitos, né? Mas para terminar essa noite, 10, versículo 11 e 10. Olha só o que diz aqui. Vamos ler a partir do 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida. Aqui está falando de Abraão. Como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Cristo. Eu vou ler outros versículos, mas já vou te adiantar. Uma vida de fé vai te dar uma visão de eternidade. Vou falar novamente, uma vida de fé vai te dar uma visão de eternidade. Abraão, ele estava peregrinando numa terra aqui. Mas a Bíblia diz, irmãos, ele está peregrinando numa terra estranha. Mas a Bíblia diz que ele esperava uma cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Irmãos, Abraão, ele é o cara. Ele é o cara. Olha só que diz também no verso 13 ao 16. Todos estes viveram pela fé. Aqui agora está falando de Abraão, de Sara, de Abel, de Noé, de todos eles que nós lemos até aqui no 11. Até no 13. Até no 12, melhor dizendo. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe. Irmãos, Abraão viu Isaque nascer, mas ele não viu a nação como a areia do mar que Deus tinha prometido para ele. Saudaram de longe, reconhecendo que era estrangeiro e peregrinos. Todos eles reconheciam que era estrangeiro e peregrinos. Olha só que interessante. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Que pátria é essa que estava buscando? Ah, André, foi da onde Abraão saiu. Não pode ser. Olha só o que diz o restante. Se estivesse pensando naquela onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Então por que eles não voltaram? Em vez disto, o versículo 16 explica. Esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Uma vida de fé, irmão, vai te levar a ter uma visão de eternidade. Irmãos, não existe uma fé em Deus, que Deus te deu, somente para você ficar olhando para essa vida aqui. A fé que vem de Deus não é só para essa vida, irmãos. Essas pessoas, elas criam numa cidade celestial, que o construtor é Deus.
Irmãos, nós somos também peregrinos nessa terra. Estamos aqui de passagem. Nós devemos aguardar novos céus e nova terra, onde habita a justiça de Deus. A vida de fé vai aumentar o teu horizonte, a sua visão, irmãos. Você não pode, eu não posso olhar somente para o agora. Você, nós não podemos estar tão presos a essa vida, que só conseguimos pensar no hoje, no agora. Não, irmãos. Irmãos, sabe uma coisa que eu descobri nesse período? Você quer descobrir uma receita para você matar a ansiedade, a preocupação? Quantos querem? Estude escatologia bíblica. Estude as doutrinas das últimas coisas. André, nem sei o que é isso, então você deve estudar. Porque quando você começa a mergulhar fundo, irmãos, a sua visão sai desse mundo. Deus joga a sua visão lá para frente. Minha mente não estava nessa terra. Minha mente estava lá pensando, lá no milênio, lá eu reinando com Cristo. Minha mente estava pensando, irmãos, comecei a estudar escatologia e comecei a pensar, meu Deus, o que será mais glorioso? Ser arrebatado ou ressuscitar dos mortos? Antes eu queria ser arrebatado, mas depois que eu comecei a estudar, e eu vi que ressurreição dos mortos também é algo poderoso. Você já pensou, irmãos? O nosso corpo vai virar pó, já pensou o seu pó começar um se juntar com o outro? Daqui a pouco forma o osso, forma os olhos, você inteiro novamente. Irmão, você imagine você diante de um cemitério, você vê aquela cena. Irmãos, eu quero ver. André, você imagina a coisa? Imagina. Vocês estão rindo, para mim é algo poderoso. Eu quero ver, irmãos. Você já imaginou? Você diante do cemitério, daqui a pouco, aquele monte de pessoa em pé. Aquele que não crê em Deus vai sair correndo, né? É vingador, né? Aleluia. Mas é assim mesmo, Deus vai fazer assim, ó. Todo mundo sobe. Ele vai fazer isso mesmo. Porque a palavra arrebatar é tirar com grande força. Saiu. Não fica mais ninguém que pertence a Cristo. A sua visão tem que estar lá na frente, meu irmão. Se coloca de pé. Eu vou resumir para você. Que anda em fé, irmãos, oferece com excelência. Que anda em fé, obedece sem entender. Que anda em fé, prioriza Deus. Que anda em fé, irmãos, tem a sua comunhão com Deus. Se você quer andar em fé, você tem que ter comunhão com Deus, com teu Pai. Que anda em fé, irmãos, sempre, eu acho que eu não falei sobre isso, né? Sempre tem bênçãos saindo da sua boca. Sabia? Jacó abençoou lá os seus filhos. Porque ele tinha fé aqui dentro. Irmãos, quando tem fé aqui dentro, a fé vai sair. Porque o que está aqui dentro, o que o seu coração está cheio, uma hora vai ter que sair, irmãos. Fale fé, enche o seu coração de fé. Como? Você está fazendo agora, ouvindo a palavra. Mas continue nesse processo.